Ó Senhor Jesus, só o Senhor é o cabeça, o Rei eterno que nos chamou, estamos em Tuas mãos. Vem, Senhor, nos alimentar, vem falar conosco, precisamos ouvir a Tua voz, o Teu querer, aprender o Teu caminho. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece a nossa personalidade, o Senhor conhece a nossa sabedoria humana, os nossos pensamentos humanos, que são sem valor perto da grandeza e do tesouro, que é o Espírito Santo, a sabedoria do alto, o caminho do Senhor. Pai, que o Senhor, através dessa mensagem, possa nos ensinar qual o desejo do Senhor para as nossas vidas. Amém. A paz, amados irmãos, vamos gastar um tempinho com a palavra de Deus? Tem uns minutinhos para o Senhor? Bom, nesse texto aqui, o Senhor traz para nós a luz de quando Ele chegou em Jerusalém e foi rumo ao templo para estar efetuando milagres, para estar purificando o templo e para estar também mostrando qual é o desejo de Deus para os seus servos. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Bom, aqui nós vemos o Senhor Jesus preparando a sua entrada triunfal em Jerusalém, como o profeta já havia profetizado no Antigo Testamento, que viria o rei em humildade sobre um jumentinho. Outro ponto importante que nós também devemos aprender é que, para que a obra de Deus seja feita nessa terra, Deus ele conta com os homens. Olhe só, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas foram formadas. Ele não é dono de tudo. Sim, ele é. Porém, ele permite nós sermos administradores. Porém, ele também deseja poder contar conosco para suprir as suas necessidades. Isso é humildade, isso é misericórdia, e esse também nós temos estudado e temos visto que é um caminho de nós termos a bênção de Deus em nossos projetos, em nossa vida econômica, pois quando honramos ao Senhor, levamos a necessidade, a obra do Senhor em consideração, é Deus Pai quem nos abençoa. Amada igreja, todos nós devemos aprender essa verdade para usufruirmos realmente da bênção de Deus em nossa vida. Aqui no versículo 21, você vê a palavra mostrando a necessidade do Senhor. O Senhor precisa deles. Saiba que hoje ainda o Senhor ele conta conosco e ele precisa da nossa ajuda para que a obra dele, o reino dele, se mantenha, amplie, avance na face dessa terra. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Olhe só, alguém de fora, primeiramente, serviu a Cristo liberando o jumentinho, né? E posteriormente os próprios discípulos serviram a Cristo pegando das suas vestes, colocando sobre o jumentinho, para o Senhor Jesus se assentar sobre o jumentinho e cumprir a profecia entrando em Jerusalém. Devemos aprender, devemos entender que essa palavra é espírito, é vida, é o caminho de Deus para as nossas vidas hoje.
Hoje o Senhor também conta com os de fora e o Senhor também conta com os seus discípulos para que a sua obra seja feita. No versículo 8 diz assim: E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, palmeiras, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Veja ali tanto os discípulos, né, o de fora, dono da jumentinha, da jumenta, do jumentinho, os discípulos e as multidões, todos naquele momento unidos em honrar ao Rei, em honrar a Cristo. Veja que esse é o funcionamento perfeito da vida da igreja hoje, a união. Sabemos que hoje, como Paulo vai dizer, né, cada um contribua, ou seja, o Senhor conta com cada um para que contribua, para que a sua obra, o seu corpo, seja funcional, sirva uns aos outros e a obra dele possa ser feita. O Senhor deseja que cada um que recebeu 1, 2 ou 5 talentos use desses talentos e até mesmo os multiplique, para que assim naquele dia tenha o galardão, a recompensa. Bom, no versículo 28, quando o Senhor Jesus, nesse mesmo dia, ensinava a palavra, ele diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Meu Deus do céu, essa mensagem ela é muito forte, mostrando que o Pai deseja ser servido, mas muitas vezes os seus filhos não têm sensibilidade a essa verdade, ou quando chega no momento realmente de servir, deixam a vontade do Pai de lado e não fazem, ainda que quando receberam do Pai a direção, disseram: Eis-me aqui. Mas no momento que poderiam praticar, priorizaram outras, né, seja necessidades, outras coisas a se fazer. O Senhor Jesus sabe que neste mundo, em sua obra, há esses 2 filhos, aqueles que dizem que vão servir e quando chega a hora de servir não servem, e aqueles que dizem que não vão servir, mas quando chega a hora se arrependem e se esforçam para agradar o Pai Celestial. E Cristo ainda vai dizer que indiferente das promessas, né? Porque um prometeu servir, o outro prometeu não servir. Cristo vai mostrar que o que importa realmente é o fruto, é a obra. Se a pessoa não teve, né, aquela disposição na hora de dizer vou fazer, mas quando chegou a hora fez, já é aprovada pelo Pai e o Pai se alegra com aquela pessoa. Que nós sejamos filhos de obras, de atitudes, que quando chegar o momento de congregar, eis-nos aqui, que a gente vá congregar, que quando chegar o momento de falar de Cristo, evangelizar, pregar, louvar, né, ajudar no funcionamento da vida da igreja, seja limpando, seja servindo os irmãos, seja servindo a congregação,
que nós sejamos filhos de obras, quando chegar o momento também de contribuirmos para que na obra do Senhor os gastos, as dívidas sejam sanados, que sejamos os filhos de obras, que possamos não apenas dizer, mas agir sabendo que isso agrada o Pai. Bom, para finalizar a mensagem de hoje, no versículo 43 do mesmo capítulo 21, o Senhor ele diz: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Claro que o Senhor está dizendo isso àqueles que creem em Deus e perdem o encargo pela obra de Deus, que é Cristo Jesus como cabeça, e os seus crentes como o corpo. Aqueles que param de produzir frutos, param de ter encargo pelo Senhor, pela sua obra, pelo seu reino, o reino será tirado deles e será entregue àqueles que têm o melhor amor, àqueles que têm o reino de Deus como prioridade em suas vidas. Amados irmãos, para que nós sejamos crentes vencedores, a igreja de Filadélfia, aquela que o Senhor ama, aquela que o Senhor aprova, devemos ser os crentes que nos apegamos ao nome do Senhor, à palavra do Senhor e que dão frutos ao Senhor, seja gastando a sua vida para ministrar a mensagem, seja gastando a sua vida para louvar ao Senhor, seja gastando a sua vida para congregar, seja gastando a sua vida para contribuir, para evangelizar, para ser um soldado no exército do Senhor. O Senhor, ele conta com todos nós. A nossa união, o nosso esforço faz a diferença. Que nem acabei de ver aqui, hoje, dia 10 de janeiro, aqui na vida da igreja, o salão que nós unimos para congregar por pedido do proprietário, o aluguel vence dia 10. Hoje ainda, na realidade financeira, nós não temos a condição de estar pagando porque estamos lutando para pagar outras dívidas e tudo mais. Porém, com certeza, conforme o Senhor nos amadurecer e nos der encargo pela vida da igreja, a todos em unidade, como em Efésios 4 ensina, com a justa colaboração, sendo membros funcionais, naturalmente, coisas pequenas como estas não serão mais obstáculos, não serão mais difíceis. Nós oramos a Deus buscando isso da parte dele, que com a graça dele e com o funcionamento dos filhos do Senhor trabalhando em prol da seara do Senhor, da lavoura do Senhor, nós venhamos a vencer esses obstáculos que tentam nos desanimar, que tentam nos preocupar, que tentam abalar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Isso são ataques de Satanás tentando dificultar o avançar do Senhor Jesus. Que nós possamos ser como aquele homem que emprestou o jumentinho ao Senhor, como os discípulos que colocaram das suas vestes para o Senhor sentar, como as multidões que colocaram as vestes e as palmeiras, folhas ali, ramos de palmeiras, para o Senhor passar, honrando ao Senhor, que possamos ser como aquele filho que, uma vez vendo a vontade do Pai, se quebrou a si mesmo e priorizou fazer a vontade do Pai, que nós possamos ser como o povo que produz respectivos frutos para o reino do Senhor nessa terra, porque tem entendido que a sua vida nesse mundo é uma peregrinação, que os céus e a terra passarão, mas o reino do Pai é eterno, e aquilo que hoje nós fazemos pelo Senhor, é o Senhor quem nos recompensa por toda
a eternidade. O Senhor conta conosco e na nossa união está a força e a glória de Deus a se manifestar na face dessa terra. Pai querido, que o Senhor possa mover corações para que juntos possamos vencer cada luta, cada obstáculo, possamos saudar cada dívida e ainda ampliar a pregação do Evangelho, aonde não há barganha, aonde não há a forma que te desagrada, o fermento, mas há a palavra da vida e a formação do povo do reino, que possamos ser esses filhos que servem e que frutificam, que têm encargo pela vontade do Senhor. Seja o nosso cabeça e guie os nossos passos, ó Rei Jesus. E certamente, irmãos, uma vez nós, primeiramente, priorizando a vontade do Senhor, buscando o seu reino, tendo obras justas, lutando pelo seu reino, o Senhor é quem abençoará cada área da nossa vida. Ele é quem acrescentará. Nos apeguemos firme às verdades ouvidas e vamos produzir erva útil para aqueles que por Deus, através de Deus, cultivam na nossa vida. Um forte abraço e o Senhor conta conosco. A paz do Senhor Jesus.